Olá, pessoas da internet, aqui é Thaís Ladler do Como Fazer SEO. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo sobre SEO. Dessa vez eu vou falar sobre auditoria de conteúdo, como eu faço auditoria, porque esse é um processo mensal que eu faço para os meus clientes, consultoria, então é uma rotina que eu faço mensalmente. Você tem que fazer. Se você trabalha com SEO, você tem que fazer uma rotina de SEO para auditoria do conteúdo. Mas eu vou te explicar um caso em que a auditoria ela pode salvar seu site. Não é clickbait. Não é clickbait. Ela pode salvar seu site. Eu vou te mostrar um dos casos de um site que teve uma queda depois de uma atualização. Foi a atualização do ano passado. E aí a gente estava patinando. Que estratégia que a gente faz? O que a gente faz? E aí eu falei, cara, vamos começar a fazer a auditoria dos conteúdos? Porque depois que veio a IA, eu percebi que alguns redatores estavam me entregando conteúdo de IA e estava passando na minha revisão, porque eu não consigo distinguir o que é um conteúdo merda de IA do que é um conteúdo humano. Mas eu comecei a testar os conteúdos no Plágio e o Plágios ele começou a incorporar o detector de IA. E aí eu fui pegando alguns trechos que realmente as redatoras estavam me dando conteúdo com o ChatGPT ali, ó, escancarado. E acabou passando na minha revisão. Então, esses blocos de ChatGPT, dependendo do prompt que você vai dar, ele vai dar um conteúdo muito parecido do que já foi escrito na internet. Então, não é um conteúdo de qualidade. É um conteúdo merda mesmo. E esse site que vocês vão ver, ele acabou sendo inundado de conteúdo merda de IA. E aí, qual que é a nossa tarefa? Fazer a poda. Então, eu vou te ensinar hoje como que faz a poda, porque tem alguns critérios. Não são todos os sites que pode fazer a poda, tá? Sinto lhe dizer. Alguns casos a gente pode consolidar os conteúdos, ser um pouquinho mais criativo, mas não é todos os casos que a poda de conteúdo é benéfica. Então, você vai aprender a podar conteúdo e você vai ver o quanto que isso dá certo. É bem engenhoso, mas dá certo. E você cresce o site, tá? Depois, como fazer refresh? O que é um refresh? Refresh é você pegar um conteúdo antigo e atualizar ele com informações novas. Mas não são todos os conteúdos que você pode fazer refresh, que você pode atualizar ele. Tem alguns critérios também. E eu vou te mostrar agora aqui o meu mapa mental. Que lindo, cara. Que lindo. Mas antes disso, vamos olhar para o SEMrush na outra aba. Vou diminuir a minha tela. Esse aqui é um site que ele já teve ali na casa dos 27 mil de tráfego. Deixa eu pegar aqui a minha cabeça. Ah, voltei. 27 mil de tráfego, tá vendo? De tráfego orgânico. E depois da atualização que a gente teve de conteúdo de setembro, foi setembro, aqui a gente começou a cair. E a gente vinha numa alta muito grande, que a gente tinha uma consistência de fazer conteúdo para dentro do blog, a gente não fazia mais nada, só conteúdo do blog, postando regularmente. E aí, quando veio essa onda de IA, as redatoras realmente começaram a me entregar conteúdo com IA, e aí foi passando na revisão. E aí depois a gente teve uma queda muito grande quando rolou a atualização de qualidade dos conteúdos, que foi bem aqui, ó, tá vendo? Depois disso a gente começou a desmoronar. Na verdade, foi em setembro que a gente começou a perder muita palavra-chave. Aqui a gente já tinha sofrido uma queda de tráfego, mas em setembro de 2023 a gente começou a realmente sofrer pós-atualização do Google. E aí você vai ver que sempre que rola uma atualização do Google, pode ser que você perca algumas posições e seja desindexado. E aí você vai desesperar, você vai parar e abandonar o seu site? Não. Você tem que continuar fazendo o trabalho que você fazia anteriormente, você não pode mudar nada. Na verdade, você pode aumentar a qualidade dos conteúdos, que aqui, nesse caso aqui, ele acabou caindo por causa do conteúdo de baixa qualidade, tá? E aqui, depois, ele ficou patinando, ele não crescia nem subia. Ele foi crescer aqui, ó, depois de julho, quando a gente começou o processo de auditoria de conteúdo, que eu vou explicar para vocês, beleza? Então, bora lá, auditoria de conteúdo. Você vai fazer mensal ou trimestral? Sempre tem alguma coisa pra gente revisar e melhorar no conteúdo. Na verdade, não é ser de forma geral, mas vamos supor que eu chegue no site hoje, ele tem mais de 500 posts, aí eu vou fazer essa auditoria, então eu já entro fazendo a auditoria, e aí eu vou ter trabalho para meses, porque tem 500 posts para eu revisar. E aí eu vou decidir se eu vou podar, se eu vou fazer um refresh, se eu vou atualizar ou se eu vou deixar como está.
Então, tem 3 opções, tá? Dentro da auditoria. E aí você pode fazer mensal ou trimestral, aí de acordo com a sua rotina de SEO. Você tem que fazer algumas coisas de SEO no seu site, você não pode abandoná-lo, beleza? Essa auditoria, então, ela vai ser dividida em diagnóstico, depois planejamento e depois execução, tá? E eu vou classificar isso de acordo com as 3 opções que eu vou falar, que é performance poderosa, medíocre ou performance fraca. Que aí você vai entender o que a gente vai fazer. A gente vai tirar isso de lá. Bom, diagnóstico. Para isso, você vai precisar do Search Console. E aí você vai fazer um corte, né? Um filtro de 16 meses, tá? Por quê? Porque aqueles conteúdos que não performaram há mais de um ano, não tiveram clique, não tiveram acessos também no GA4, então você vai cruzar as informações do Search Console com o GA, beleza? Para você fazer uma validação, né? A prova da verdade. Realmente esse conteúdo, ele não teve acesso, ele não teve cliques, ele não teve conversão e ele também não teve backlinks. Então, a partir do momento que você chega a essa conclusão cruzando vários dados, e aí você vai ter certeza que você vai tirar ele de lá, que você vai podar. Isso não é ruim, isso vai ajudar o seu site, na verdade, a ter mais acessos e mais palavras-chave, porque você está tirando aqueles conteúdos que o Google julga como irrelevante. E conteúdo que não é útil, né? É tão inútil que nem recebe cliques. Então, é essa pegada que eu quero passar para vocês. Então, um corte de 16 meses, você vai extrair todas as impressões e cliques, passa para uma planilha, tá? E é bem importante você usar um regex, ou melhor, um filtro que tire a marca. Você tem que ver as impressões e os cliques sem a marca. Por quê? Se o seu site está caindo, não está tendo clique por falta de impressões relacionadas à palavra de marca, então vamos supor que a sua marca chame Coca-Cola. Eu sei dono da Coca agora. E a Coca-Cola, então, a palavra-chave Coca-Cola e todos os termos, né, relacionados à Coca ou a Coca-Cola, na verdade, elas estão perdendo cliques e impressões. Nesse caso, é um trabalho de branding. Aí você vai fazer outras coisas. Obviamente, você pode trabalhar a marca no orgânico também, mas é mais relacionado às estratégias de marca do que, de fato, o SEO, certo? Então, para a gente olhar para o SEO, a gente tem que fazer um filtro lá também para retirar a menção de marca. E aí a gente vai analisar as palavras-chave sem a menção de marca. É dessa forma que tem que fazer, isso não vai dar errado, tá? Depois, filtrar pelos últimos 16 meses, como eu falei, e combinar esses dados com o Analytics, principalmente para você ver se teve conversão, se teve pessoas clicando nessas URLs, e também você vai extrair lá dentro do seu Search Console, dentro de links de referência, todos os backlinks que possam ter nessas URLs, porque se for uma URL que não teve acesso, mas teve link, você vai manter, você não vai cortar. E aí tem uma estratégia para você reverter isso, tá? Mas analisou tudo isso. Aí você vai ver as URLs que tiveram mais acessos, as que tiveram mais cliques. E o que você vai fazer? Você vai agora classificar por posicionamento, porque, em tese, eu suponho que as URLs que tiveram um posicionamento melhor vão ter mais cliques, certo? Então, uma performance que eu julgo ser poderosa, porque ela vai depender principalmente ali de uma boa estratégia de SEO, você já vai ter, na verdade, conteúdos, né, e URLs que elas já vão estar na primeira posição para a palavra-chave que você planejou. Nesse caso, você não faz nada. Então, eu acho que vai ser raro os casos que vão ter primeiras posições, mas sempre tem uma primeira posição e aí, nesse caso, você não vai mexer, tá? Não mexe. Mas, ainda assim, aqueles conteúdos que estão na primeira página, abaixo da primeira posição, você pode mexer neles. E aí, o que você vai fazer? Preste bem atenção, porque eu vou dar algumas dicas aqui, porque se você estiver abaixo do top 1, entre o top 2 ao top 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Você está na primeira página. O que você vai fazer? Você vai fazer uma estratégia de otimização de links. Você não vai mexer no seu conteúdo, porque o seu conteúdo é bom para estar na primeira página, mas você vai melhorar os seus links. Por quê? Porque se você já fez um bom conteúdo e fechou boas linkagens internas, seja através de cluster, ou seja através de silo, né? Ou melhor, silo, você já é capaz de chegar na primeira página com boas linkagens internas e conteúdo. Mas você pode melhorar isso, tá? Então é isso que eu quero te falar. Então, como que você vai fazer links? Tem 3 coisas que a gente pode fazer, tá? Que eu faço, que eu quero falar para vocês.
de acordo com a estratégia de links. Então, você pode melhorar a linkagem interna. Então, pega todos os posts, se está fazendo auditoria, pega todos os posts daquele tópico. Então, se você está falando, por exemplo, de batata, tá? Pega todos os posts do universo ali de batata, tá? Então, carboidrato, você pode linkar para essa página de batata que você quer melhorar a posição. Você tem um post falando das melhores batatas fritas, você pode linkar para o seu post de batata. Então, tudo que for do tópico, você pode mandar para lá, você pode melhorar a linkagem interna. Então, o primeiro ponto é a linkagem interna. Segundo ponto, linkagem externa, que são os backlinks. Então, aqueles conteúdos que estão entre o segundo e 10º lugar, você consegue melhorar o posicionamento com backlinks. Inclusive, a posição média do site, no geral, você está olhando lá no Search Console, a grande maioria das páginas, elas estão na segunda página, né? Então, tá ali na posição média de 12, posição de média de 11, 13, 14. Você consegue aumentar essa posição média com uma estratégia de link building. Mas atenção, disclaimer, não é link building, né? Na verdade, não é link building, não. Não é estratégia de backlink ruim. Eu sei que muitas pessoas ainda têm dificuldade por filtrar bons backlinks. Mas eu costumo falar que backlink bom é através de guest post, então aquele link que ele é mais contextual em cima da âncora que você quer, mas não pode forçar tanto uma âncora. Segundo ponto, não pode também despejar muitos backlinks, tem uma velocidade certa para você fazer link building, tá? Então, geralmente, essa estratégia de link building é legal um profissional fazer, não é legal uma pessoa que não entenda. A não ser que você estude bastante sobre link building. Tem primeira aula do conteúdo avançado, eu já falo como fazer uma boa estratégia, porque dependendo do backlink que você compra, pode fazer um efeito totalmente reverso. Então, você tem que procurar uma coisa do seu nicho, que tenha tráfego, que seja contextual e colocar na velocidade certa. Se fez essas 4 coisas, você já está acertando no link building, certo? Então, se você for para aquele backlink baratinho, aquele 6.000 backlinks Edu, 6.000 backlinks Wix, e ficar nessa paranoia de querer aumentar o DA, as coisas vão dar muito errado, porque isso é, na verdade, um erro de iniciante. Então, o backlink, ele pode ser, né, colocado ali nas páginas certas para você aumentar o posicionamento. E geralmente quando a gente coloca, a gente não força só uma URL, a gente vai colocar esse backlink naquela página pilar, né? Porque aí vai distribuir o juice. Então, se você já está fazendo boas linkagens internas, você vai colocar esse backlink no lugar certo, certo? Certo? Então, backlinks, né? Você filtra bons backlinks, você também consegue aumentar o posicionamento do site. Então, como você aumenta a posição média, posição de página? Backlinks, tá? Não tem mais. E até nessa última atualização que a gente vai ver sites que têm bastante autoridade passando sites bem nichados e com boas linkagens internas. O que faz a gente ter a sensação que o Google ele preza mais por autoridade. Eu creio que depois dessa atualização a gente vai conseguir ver uma normalização da SERP, porque para mim ainda está muito estável, tem algumas posições ali que foram tiradas de mim que certamente eu merecia essas posições, mas de certa forma, o que deixou claro para mim na atualização, vendo sites com grande autoridade passando, é que o Google ainda assim preza por backlinks, é como se fosse um passe VIP para você estar nas primeiras posições. Então, obviamente, você precisa de backlinks bons e não backlinks ruins. Os backlinks ruins vão fazer o efeito reverso, então tem que tomar muito cuidado. Depois, fazer link para o primeiro colocado também. Então, última estratégia de links ali. Então, o primeiro colocado, se você apontar, colocar dentro do seu post, e tem gente que não entende porque eu estou fazendo um link para o primeiro colocado, mas eu já fiz alguns testes que quando você faz link para o primeiro colocado ali da sua SERP ou da sua palavra-chave-alvo, você ganha posições. Então, eu faço essas 3 coisas, ok? Então, não tem mais. Então, é isso que faz as coisas acontecerem na primeira página, para você poder subir. Depois, você está numa performance agora medíocre. Está na média. Não tá tão bom, mas também não tá tão ruim. Geralmente você tá na segunda página, tá? Da 11ª pra 20ª, indo pra 3ª página, enfim. Você tá ali na segunda página, é isso que eu queria dizer. E o que você faz? Muito provavelmente você não fez bons links internos, senão você já tava ali no finalzinho da primeira, certo? E também você pode ter errado nisso aqui. Então, aqueles conteúdos que geralmente eles possuem poucas impressões,
baixa os cliques, o que você vai fazer? Você vai reescrever e atualizar completamente, é o que a gente chama de refresh em SEO. Você pode pesquisar depois mais sobre refresh. Então, é aquele conteúdo que ele não tá tão bom para estar na primeira, infelizmente, eu tenho que te dizer. E também não tem boas linkagens internas. Inclusive, eu tava analisando ontem, eu tava analisando um site de um amigo meu, que eu falei, meu, a gente precisa melhorar essas linkagens internas, o conteúdo ele já tá bom. Obviamente, a gente tem que mudar algumas coisinhas, fazer alguns ajustes também de conteúdo, mas vamos melhorar as linkagens internas para ele ir ali para a primeira página, tá? Então, boas linkagens internas ajudam, galera. Ajudam pra caramba. E aí, você vai fazer um refresh. Então, aquele conteúdo ali que ele tá, obviamente, na terceira, quarta página, quinta página, aquele conteúdo ruim. Você vai mudar ele totalmente. Mude sem medo. Atualize esse conteúdo, tá? Porque ele é um conteúdo de baixo valor. E aí você tem que oferecer um conteúdo exclusivo e de qualidade. Se você for na diretriz, você vai pegar... eu acabei de ler a diretriz, eu vou deixar aqui na descrição. Tem uma frase que, tipo assim, bate no meu coração, que é: o conteúdo, ele é feito para ganhar tráfego, o Google escreveu isso, e ele é feito de pessoas para pessoas. Por mais que o Google fale que ele permite conteúdo de IA, o conteúdo, ainda assim, ele é feito por pessoas e para pessoas. Isso está na diretriz de conteúdo dele, de conteúdo útil. E essa frase, ela recuou no meu cérebro, ficou tipo assim, de pessoas para pessoas. Obviamente, ele é feito para ganhar tráfego. Mas, quem está escrevendo, né, seja o conteúdo de IA que você vai produzir para você ganhar tempo, revise esse conteúdo, mas você tem que ter a visão de como esse conteúdo ele vai responder a dor daquele usuário, ou na verdade, aquela intenção daquele usuário. E só uma pessoa que vai conseguir fazer isso. Infelizmente, por mais que você tente automatizar muito os conteúdos, obviamente tem algumas SERPs que são exceções, mas não é a grande maioria, que você consegue com conteúdo 100% IA. A grande maioria, tô brincando. Uma exceção, tá? Uma exceção você consegue com conteúdo de IA. Mas a grande maioria ainda tem que trazer um ponto de vista único. Quem consegue fazer isso é um ser humano, tá? E aí, o que eu peço, geralmente, quando eu pego um conteúdo de baixo valor e a redatora desse projeto pegou um conteúdo de baixo valor, que eu falei, refazer completamente com uma visão e um foco diferente e trazendo mais, ó, minha orelha, e trazendo mais estatísticas, fontes de dados que não tem aqui. Então, é um conteúdo de baixo valor pra caraca. Né? Então, preciso fazer mais referências para as entidades também, fazer linkagens internas e mudar. E aqui tem a diretriz aqui do Webmaster, que eu vou colocar para vocês verem ali a enfatização dessa frase de conteúdos para pessoas, obviamente para gerar tráfego, mas tem que ser um conteúdo útil, tá? E aí o Google ele fala conteúdo relevante, conteúdo desatualizado, você pode removê-lo. Então, não tenha medo de mudar completamente seu texto. Você, quando está ali na terceira, quarta página, muda, tá? Você tem que mudar. É um conteúdo que ele não é tão bom para estar na primeira. Depois, a gente vai aqui para o conteúdo de performance fraca. Conteúdo ruim, tá? Geralmente, esse conteúdo ruim, ali num período de 16 meses, ele não vai ter muitos cliques. Então, sei lá, teve 10 cliques, 1 clique, 0 cliques. É o conteúdo que você tem que remover, tá? E aí você vai fazer um cruzamento de dados, porque você não pode simplesmente remover e cortar do seu site, porque você tem que ir lá no Search Console, ou você vai no SEMrush ver se essa página tem backlinks, porque se tiver backlinks, a gente vai reaproveitar. Então, a gente vai fazer um refresh e vai fazer consolidações. Então, a gente vai pegar outros conteúdos ali que também não tiveram acesso e colocar dentro dessa página. Então, a gente reaproveita. Mas, se for aquele conteúdo que não tem backlinks, não teve muitos acessos, também muitos cliques, e muito provavelmente também tiveram poucas impressões, e a gente pode fatiar, né, num prazo menor. Então, pegar ali, por exemplo, 6 meses. Teve baixos cliques, é irrelevante. Você pode podar esse conteúdo, você pode remover sem medo. Isso, inclusive, ajuda o seu site. Então, poda de conteúdo em SEO ajuda, mas você tem que saber fazer, tá? Você tem que fazer essa análise e essa auditoria que eu te falei. Bom, algumas observações, porque a poda, ela tem que ser feita, você tira o conteúdo de lá e você vai redirecionar para um tópico que seja similar ou para uma página que seja similar. E aí, sites muito pequenos, tem um adendo que você pode fazer consolidação. Se você não quiser podar e você vê que realmente o conteúdo tá ruim, você faz um refresh, consolida, pega aqueles posts que estão pequenos e vai consolidando e faz um mega post.
Então, os mega posts realmente funcionam. Teve um projeto que eu entrei que tinha muito post, tinham vários posts de baixo valor, e aí eu entrei pegando esses posts e fiz mega posts em várias páginas, e aí as que eu fui tirando o conteúdo, eu ia podando, redirecionando, e aí fui fazendo trabalho de consolidação, respondeu muito bem. Então foi se eu não me engano, de 30 para 200 de tráfego, uma paulada. Obviamente a gente postava conteúdo todo dia, então foi rápido, foi em 3 meses o site aumentou com a poda de conteúdo e depois a gente começou a postar conteúdo regularmente. Então, respondeu muito bem a revisão, a poda e também toda a auditoria que a gente fez. Esse é um resumo de tudo que eu faço. Espero ter ajudado. Te vejo no próximo vídeo, no próximo sábado. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Tem mais o que falar sobre auditoria. É tão simples, só tem que fazer análise direitinho, né?